Boa noite, eu me chamo Anderson Eduardo da Silva e eu estou num projeto onde o meu orientador é o Júlio Rezende. O projeto é destinado pela Habitat Marte, onde estamos convidados, né, a nos colocar em um habitat e passar por algumas situações para receber uma instrução e nos capacitar como astronauta análogo. A apresentação é uma apresentação de treinamento análogo de uma infraestrutura da estação espacial. O centro onde eu fiquei é o centro de engenharia. Eu sou o tripulante. Aqui tem alguma das minhas qualificações de currículo. É, a maioria delas em engenharia. O problema proposto pelo doutor Júlio Rezende, né, foi que estamos em confinamento. Tivemos um alerta de vírus, né? E é um vírus desconhecido, contaminou todo o sistema da estação. Além da estação onde eu estou, né? A estação de equipe médica, saúde e as demais. Eu fico próximo da estação ali de saneamento e de energia e próximo da estufa. O objetivo desse trabalho é o isolamento e descontaminação. E podemos conseguir ali, né, entre os prós e contras, conseguir se manter durante esse período de isolamento. Quando a gente se pensa em isolamento, né, em Marte, como que a gente poderia saber como que são as coisas lá? Então, pensando nas características de Marte, eu busquei entender um pouquinho mais sobre o planeta. Coloquei esse tópico aqui que são fatos a serem evidenciados sobre o planeta Marte. A viagem até Marte leva em torno de 7 meses completos. A temperatura do planeta varia entre 20 graus Celsius a menos 153 graus Celsius. Não há campo magnético e a atmosfera é extremamente fina, o que torna o planeta pobre em gases, calor e praticamente indefeso contra ventos solares e raios cósmicos que vêm do espaço. A energia também é escassa. Placas solares seriam pouco efetivas devido às fortes tempestades de areia. Solos sem indícios de fertilidade, pois boa parte do planeta possui características áridas. O planeta possui tempestades eletromagnéticas, o que causa um nível elevado de radiação. Possui elementos desconhecidos da tabela periódica e bactérias ainda desconhecidas ou não catalogadas. Pressão atmosférica de 93 bar, né? Ou seja, 93 vezes a pressão do planeta Terra. A ebulição da água ocorre por volta de 303 graus Celsius. E outro ponto também que eu gostaria de colocar, que eu achei super interessante, montando o trabalho, será que é possível, né, a gente realizar voos em Marte? Fui pesquisar um pouco, né? E eu encontrei esse projeto aqui. É o protótipo Ingenuity, que foi aplicado em Marte e teve uma pequena elevação, se eu não me engano, se estiver errado, 9 metros de altura ele conseguiu. Então ele conseguiu provar, né? O protótipo Ingênuo, que é possível sim voar em Marte. Por que que eu falei todas essas informações antes de iniciar o trabalho? Porque nós temos que ter uma perspectiva maior sobre Marte para conseguir é, como que eu posso colocar? Tornar mais fácil o entendimento para conseguir habitar o planeta. Design interno. No design interno, eu mantive as características que o professor Dr. Júlio pediu para a gente manter. Porém, o centro de engenharia, com 8 metros de diâmetro, ele seria um pouco pequeno, porque o centro de engenharia teria outras alas que seriam importantes a gente aplicar. Quando a gente coloca esse domo de 8 metros de diâmetro em padrões geodésicos, nós conseguimos verificar que ele não consegue comportar muita coisa, né? Então, eu montei uma planta baixa, onde eu mantive esse padrão geodésico, só que eu acoplei a ela algumas salas compartimentadas. E essas salas seriam alas específicas com pisos únicos, unindo no formato de 3 pisos logo mais adiante. Por que que eu fiz dessa forma? Mais à frente eu vou explicar por quê, porque eu tenho uma alternativa para a gente tentar conseguir se sair, né, do isolamento ou do confinamento com projetos futuros. Cada compartimento, cada ala, cada piso, ele vai ser composto assim com as características que foi pedido, né? Dormitório, cozinha, refeitório, banheiro, jardim vertical com plantas e alimentação. O projeto em si, eu usei me baseando
nesse habitat aqui de Austin, dos Estados Unidos. Esse projeto que eles durou um ano, né? E eles conseguiram, assim, mostrar que é possível, né? Ficar esse período em isolamento, né? Ficar esse período aí tentando se adaptar ao planeta e a essas características. Fiz o levantamento da planta baixa, que eu montei anteriormente, né? E ficou assim. Eu coloquei tanto na vertical quanto na horizontal. Continuando. Aí, como que a gente pensa, como que esses habitats chegariam até o planeta Marte? Eu pesquisei alguns vídeos, vi alguns artigos, até o próprio site da NASA. Eles estão tentando ainda pensar em uma forma de como levar esses habitats até lá ou como construir esses habitats a partir de lá. Mas lembra que lá no início eu comentei sobre algumas características do planeta? Então, nós temos ondas eletromagnéticas, nós temos tempestades de areia e nós temos muita irradiação. Para construir isso, nós teríamos que ter alguns determinados componentes, materiais, e o trajeto de 7 meses levaria muito tempo para chegar até lá, para tentar conseguir montar uma estrutura bem estruturada, né? Então, eu pensei em mandar esses projetos por um foguete. Eles seriam montados aqui no mundo, né, no planeta Terra, e seriam transportados até Marte. E inicialmente, né, como eles seriam retirados do foguete, né? Porque para você tirar um habitat do foguete sem ter o transporte adequado. Então eu pensei em colocar propulsores, inicialmente petroquímicos, né? Mas como lá são escassos, para a gente se movimentar esses habitats, eu pensei em trocar por propulsores de plasma iônico. Esses propulsores de plasma iônico são gases de xenônio encontrados em 0,08 ppm na atmosfera de Marte. Então, é possível ser captado lá em Marte também para ser utilizado. Aqui eu fiz o corte transversal, né, do projeto. Cada piso aí é determinado a uma ala específica, e essa ala específica, ela teria algumas características. Por exemplo, o piso 1 seria a central de manutenção. Ela teria quarto com duas camas, banheiro, cozinha, sala de esterilização, galpão veicular, sala de manutenção e um reator de urânio 235. Por que que eu coloquei o urânio 235 aqui como reator? A NASA tem uns projetos de utilizar energia nuclear e com urânio. Só que eles não conseguiram conter ainda esse urânio para reutilizar em naves espaciais. Então, se nós conseguíssemos colocar o urânio com ali deixa eu só pegar aqui, com os propulsores de plasma iônico, nós conseguimos fazer até esses habitats pegar algumas altitudes, até sair do planeta, até virar ali um Starship, né? E o piso 2 também, é as mesmas características, mas teria um laboratório de pesquisa, uma área de saneamento vertical, né? E o piso 3 ali seria uma central de comunicação e depósito de peças, com cozinha também, sala de esterilização, depósito e uma sala de treinamento. Quando a gente unir ali os propulsores com o reator, nós poderíamos até utilizar esses habitats para outros fins específicos, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem como se ele fosse um Starship. E aqui eu coloquei uma imagem para demonstrar como que ele ficaria ali no solo de Marte ali. Também montei algumas imagens internas com utilização de inteligência artificial. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui aquela parte deixa eu só voltar aqui. Elas têm acoplamentos, né? Então, essa parte do acoplamento eu montei aqui com a inteligência artificial, sala de manutenção, sala de pesquisa, né, de projetos, mais uma sala de depósito, a sala do centro de controle, o refeitório, aí a ala de jogos, né, e exercícios físicos, banheiro, dormitório e aqui eu coloquei aqui um jardim vertical com plantas, né, para a gente fazer alimentação. Acho que, se eu não me engano, na outra apresentação foi falado sobre o cultivo hidropônico, alguma coisa assim do tipo. Tecnologias aplicadas. Eu pensei no sistema de suporte à vida, né, SLS, né, que é o que? Reciclador de água, que filtra e purifica urina, suor e condensa para reutilização. Tecnologia de osmose reversa e destilação por membrana. Gerador de oxigênio, né?
que é feita pela eletrólise da água para produção contínua de O2, removedor de CO2, né, que são filtros de zeólitas para absorção de dióxido de carbono, impressoras 3D multimateriais para fabricação sob demanda de peças de reposição e ferramentas e equipamentos médicos, que é a fabricação aditiva com metais, para componentes estruturais e biopolímeros recicláveis para as peças descartáveis. Exemplo de uso, né, produção de válvulas de emergência e filtros antivirais. Também pensei ali na utilização ali de tecnologia ali na operação de instalação, drones de reparo e inspeção. Tanto os drones internos, né, para manutenção de áreas de difícil acesso, quanto externos, equipados com braços robóticos para reparados no casco da estação. A visão computacional com IA para diagnóstico de falhas e acoplamento magnético para operação no vácuo. Reator de fusão compacto. Por que que eu pensei também no reator de fusão compacto? Porque tem algumas ferramentas que a gente precisaria de um centro de energia, né, a ser utilizado. Porque as baterias de lítio elas não são assim tão confiáveis quanto uma energia ali um pouco mais estável. O reator mesmo de fusão, se for utilizado ali o urânio 235, ele pode ser utilizado durante 3 anos. E as baterias de lítios, elas são utilizadas com um período menor. Recursos possíveis para gerar, né, em si, transporte da terra, né? Os recursos gerados autossustentáveis, né? Eu pensei ali no quê? Já foi falado, né? A água reciclada, reciclada por urina, umidade e condensação. Do oxigênio, produzido por eletrólise, energia, o reator compacto, painéis solares, materiais manufatura para serem peças impressas em 3D, alimentos, microvegetais, hidroponia e microproteína, fungos e espirulina. Suprimentos médicos, eletrônicos separados básicos com componentes recuperados e outros lubrificantes sintéticos de vidro, cerâmica, de regolito em estações avançadas. Recursos transportados que são necessários. Como eu disse antes, o transporte até Marte leva em torno de 7 meses completos. Então, nós deveríamos ter um estoque desse material ali para conseguir se manter durante esse período, que é o quê? Reservas de emergência em tanques selados, material orgânico, tanques de O2 comprimido para backup, baterias de íon lítio extras, porque a bateria do lítio elas não são tão estáveis como deveriam ser, né? Elas podem ali se desestabilizar ali e parar de manter os ciclos de energia. Ligas especiais de titânio e platina, fibras de carbono, assim como pós de metais para as impressões 3D, rações liofinizadas, café, chocolate, barras de cereais, medicamentos como antibióticos, antivirais e kits de emergência, e chips, processadores e sensores especiais. Esse tópico é especialmente muito importante porque eles são feitos de terragênios, e os terragênios não são encontrados em qualquer parte do mundo, né? Acho que, se eu não me engano, o Brasil é o maior produtor de terragênio que tem aqui por enquanto, assim também como o urânio também. Então, já parou para pensar assim, se caso algum dá uma pane no sistema, como que a gente vai conseguir controlar ali, talvez ali um suporte à vida de oxigênio ou algum outro equipamento que é de suma importância para manter a vida ali no habitat de Marte ali. E equipamentos médicos. A gestão. A gestão eu pensei em colocar uma equipe ali mais voltada ali para manutenção mesmo. Então ali tem um chefe da estrutura, que é um engenheiro aí de diversas áreas, um assistente, que é um engenheiro mecatrônico, um pesquisador, que é engenheiro de sistemas vitais, e um técnico estrutural, que é um engenheiro mecânico. Qual que é as características do engenheiro mecatrônico ali, que é responsável ali pela assistência ali do chefe da estrutura? Ele deve ter o perfil do cargo, graduações de engenharia mecatrônica, robótica e drones, especialização em gestão de crise e ambientes hostis, PhD em engenharia aeroespacial e mestrado em sistemas críticos. E padronizei para todos eles terem curso de sobrevivência em ambientes extremos, curso avançado em emergência em ambientes pressurizados, 1.200 horas em missões espaciais, podendo ou não ser participante em outras missões e fluente em alguns idiomas. Responsabilidades do cargo interface em outros setores da estação, manutenções em geral e operação dos drones de reparo. O engenheiro de sistemas vitais deve ter graduação em bioquímica, mestrado em física aplicada, PhD em sistemas de suporte de vida. E, como eu disse anteriormente, né, o curso de capacitação necessário para ser um astronauta. A responsabilidade do cargo é manutenção dos sistemas de oxigênio e água, monitoramento de níveis de CO2, controle de pressão interna, auxiliar na navegação e ser um pesquisador. O técnico de emergências estruturais, né, que é um engenheiro mecânico, ele deve ter graduação em engenharia mecânica, mestrado em engenharia estrutural e treinamento avançado em soldagem orbital, além dos cursos básicos para ser um astronauta.
Responsabilidades do cargo, a integridade, ele vai ficar responsável pela integridade estrutural da seção, reparos de emergência e preparação de rotinas alternativas. E o chefe da estrutura, como ele é responsável por toda a equipe, né, ele tem que estar bem preparado, ele tem que ser ali um engenheiro aeroespacial, tem que ter ali um lado voltado para a segurança, sustentabilidade aplicada, mapeamento geodésico ali para fazer a navegação ali, e também a automação eletrônica, além de outros tipos de pesquisas também, né, voltados ali para biotecnologia e sistemas complexos, além também do curso básico ali para ser um astronauta ali. A responsabilidade do chefe de estrutura, o que ele faz? Ele é responsável pela navegação, ele projeta, ele é responsável por gestão de sistemas críticos, gestão de equipe técnica, controle estrutural, realizar treinamentos de emergência e fiscalizar todos os processos executados pela estrutura organizacional da nave. Programa de treinamento de astronautas da infraestrutura. Como vai funcionar o programa de treinamento dos astronautas nesse período aí do habitat? Então, a gente tem uma rotina de duração 2 horas e 30 minutos ao dia ali, 6 vezes por semana. 6h30 da manhã, manutenção do sistema, verificação diária de energia, O2, águas e filtros, painel, controle de drone e inspeção. Às 7, improvisação tecnológica, desafio de criar soluções com peças limitadas, reparar vazamentos com materiais reciclados, kit McVire, marciano, impressora 3D, scraps. 8 horas, simulação de emergência, cenário de aleatório, falha de CO2, tempestade de poeira ou até pane no sistema. Módulo de simulação com realidade aumentada. Às 9, análise pós-treino, ou seja, a gente vai fazer uma análise sobre tudo o que foi feito ali nesses treinamentos anteriores, né? Funcionou, falhou, a gente precisa ajustar alguma coisa, a gente vai fazer um relatório sobre isso. Treinamentos semanais especiais, realizados em dias alternados. Coloquei segunda, quarta e sexta. Geoprocessamento de emergência. Por quê? O planeta Marte ele precisa ser mapeado para se tornar mais seguro, porque ele é muito vasto, né? E vai demorar uma eternidade assim para a gente conseguir mapear todo ele. Então, mapear rotas seguras em caso de evacuação, usando drones e satélites. Quarta, bioengenharia adaptativa, cultivo emergencial em estufa e reciclagem de resíduos orgânicos, que é muito importante, né? Até porque no estado de que a gente está pandêmico ali, a gente tem que saber se adequar ao que a gente possui, né? Ao que a gente tem ali no momento. E psicologia de confinamento, né? Exercício de coesão de equipe e gerenciamento de estresse. Módulos mensais avançados, realizados uma vez ao mês, 4 horas de duração. Falha em cascata, testar a resposta a múltiplas falhas simultâneas. Exemplo, energia, vazamentos, missão solo, sobrevivência individual por 24 horas com recursos mínimos fora do habitat. E ali falhas de processamento, né? Contornar falhas em sistemas digitais usando cabos e ferramentas manuais de forma analógica. Com relação ao que foi dito lá, inicialmente, sobre a construção de habitats, que eu coloquei que a NASA eles estão querendo fazer por impressão 3D, ou até mesmo tentar montar essa estrutura lá em Marte, eu trouxe um vídeo aqui super interessante aqui sobre a empresa que eles estão tentando é, criar algo novo para levá-la para Marte para tentar tornar habitável, né? É bem interessante esse vídeo, então eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Se vocês quiserem acessar e dar uma olhada depois, é bacana. Recurso necessário para 2 semanas de isolamento. Treinamento e saúde mental. Tablets com biblioteca digital, livros, filmes e música. Exercitador de baixo impacto para evitar perda muscular. Jogos cooperativos para manter a moral da equipe. Suporte à vida e à atmosfera. Filtros de CO2 para remoção de dióxido de carbono. Tanques de oxigênio sobressalentes. Umidificador para controle de umidade. Reserva de nitrogênio para balanceamento de pressão atmosférica. Água reciclada, né? A água é reciclável. 56 litros de água inicial, potável inicial, 1 litro por pessoa ao dia, reservado de emergência, sistema de reciclagem de água, filtros de purificadores para backup. Comida desidratada, liofilizada, 28 refeições completas, né? Suplementos nutricionais, vitaminas e minerais. Sistema de cultivo rápido de micrógenes, hidroponia para complemento alimentar, que é aquele jardim vertical que a gente tinha comentado lá no início. Embalagens seladas a vácuo para evitar degradação. Recurso necessário para as 2 semanas de isolamento, alimentos e quantidades diárias por pessoa. Caso haja necessidade, porque assim, nós estamos num cenário pandêmico,
com um patogênico que a gente não tem conhecimento nenhum sobre ele. Então, essa pandemia ela pode estender a mais de 2 semanas. Se acaso ela estender, a gente tem que reacionar, porque o ser humano ele consegue ficar um pouco mais sem se alimentar, mas não consegue ficar sem hidratação. Então, as refeições lifonizadas ficariam o quê? 400 gramas ali, duas refeições principais mais um lanche. Barras energéticas, 100 gramas, né? Nozes e frutas secas, 50 gramas. Suplementos, 10 gramas. Bebidas em pó, 20 gramas. Total de comida, 2,9 quilos por pessoa para 5 dias. Recurso necessário para 2 semanas de isolamento. Energia sistema backup. Aí esse aqui ficou duplicado, ficou. Não. Painéis solares flexíveis, baterias de íon e lítio. Gerador de emergência nuclear ou base de combustível. Ferramentas para manutenção, kit de reparo para equipamentos críticos. Essa é a parte da manutenção que a gente fica responsável. Ferramentas e equipamentos, né? Robô de assistência para reparos externos. Impressora 3D portátil para fabricação de peças sob demanda. Ferramentas de mineração e coleta de recursos. Habitação e proteção. Modo inflável ou impresso em 3D. Trajes pressurizados, 2 por tripulante para emergências. Escudo térmico e antirradiação. Proteção contra tempestades solares. Saúde e medicina. Kit médico avançado, incluindo telemedicina para consultas remotas. Medicamentos essenciais analgésicos, antibióticos e antialérgicos. Dispositivos de diagnóstico rápido para scanner de saúde portátil, né? Ultrassom e outras coisas. Orientações a ser fornecidas a outras instalações, estação inteira. Prioridades imediatas. Realizar a verificação dos sistemas críticos, oxigênio, água, energia e filtro de CO2. A qualquer falha deve ser reparada de imediato. Realizar racionamento alimentar do estoque de emergência. Usar trajes selados se houver vazamento atmosférico ou risco biológico. Realizar rotinas de exercícios físicos e reuniões em grupo. Relate sinais de estresse pós-traumático ao chefe da infraestrutura. Protocolos. Turno de trabalho, tarefas prioritárias, manutenção de sistemas, painéis solares, baterias, experimentos científicos, cultivo de plantas, geologia e mapeamento geográfico de mate. Coleta de dados, relatórios de radiação e qualidade do ar. Regras, pausas a cada 2 horas, 15 minutos para hidratação e descanso visual. Uso de checklist para evitar erros e procedimentos críticos. Esse aqui eu utilizei utilizando um protocolo baseado na Explorer Hash análogo da Era da NASA. Protocolo de racionamento, emergência. Água crítica. Reduzir para 2 litros diário, um uso estritamente vital. Comida, priorizar barras energéticas de 500 calorias ao dia, ao mínimo. Toda falha deve ser reportada imediatamente. Prioridade: sistema de reciclagem deve ser ativados imediatamente para estender recursos. Baseados no Human Explorer Hash análogo da ERA, também da NASA, diretriz de Mars Desert Hash Station. Centro de energia. Protocolo de atividades operacionais de entretenimento. Para tentar resumir tudo que foi explicado até agora, né, a gente colocou todos os dias de manhã a manutenção de sistema e simulação de emergência. Parte da tarde a gente ficou alternado entre experimentos científicos, comunicação com a terra, limpeza e organização do habitat e cultivo de plantas e hidroponia. À noite nós temos o treino físico, monitoramento, jogos de cooperativos e palestras internas tripulantes compartilhando conhecimento. Protocolos para impressão 3D. Aqui eu coloquei o processo de instalação de algumas impressões 3D com pós de minérios. Então, aqui tem toda a classificação, né? Seleção de pó metálico, preparação do arquivo, material e análise de tensões, validação dimensional. Procedimentos de emergência para o protocolo de impressão 3D. Em caso de vazamento de gás, parada de emergência e evacuação. Protocolo de recuperação e verificação do sistema a vácuo. Contaminação do pó, descarte do lote e limpeza total. Aí analisar a causa raiz. Falha no laser, resfriamento controlado e a troca, né, o backup. Ou substituição do módulo a laser. Spin-offs. Spin-offs comerciais prioritários. Kit de sobrevivência autossustentável para áreas de crise humanitária. Rovers autônomos para mineração e construção. Unidades médicas compactas com diagnóstico por inteligência artificial. Sistema de reconstrução modular para habitação de baixo custo. E baterias de longa duração para energias renováveis, baseado em tecnologias desenvolvidas pela NASA, ESA e iniciativas privadas. Comportamentos dos astronautas que trazem ensinamentos para a vida diária na Terra. Eu acredito que muitas dos conhecimentos obtidos lá podem ser utilizados, como rotinas rígidas, né? Mais produtividade, menos estresse, comunicação não violenta, ouvir antes de responder os feedbacks, relações mais harmoniosas, treino para emergências, né? Preparação para imprevistos,
celebração de pequenas vitórias, improvisação com recursos que tem, concentrar em vez de descartar, economia mais sustentabilidade, exercícios físicos regulares e um corpo saudável e mente ativa. Quando a gente coloca em relação os impactos com os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu escolhi esses daqui, que são o 12, o 8, 3, 9, 5, 11 e 4. Por quê? Consumo responsável, a redução do desperdício de água e energia com sistemas de reciclagem espaciais. Trabalho decente, promoção de ambientes laboratórios colaborativos e mentalidade de solução de problemas. Saúde e bem-estar, práticas de meditação e rotinas que reduzem estresse e ansiedade. Indústria e inovação, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como purificadores de ar e energia limpa. Igualdade de gênero, modelo de equipes diversificadas incluídas como nas tripulações da ISS. Cidades sustentáveis, resiliência às crises, aplicável a desastres naturais e pandemias. E o DS4, educação de qualidade, inspiração para a comunidade científica, né? Engenharia e matemática em escolas. Aqui foram algumas referências que eu utilizei para a apresentação, né? Eu utilizei bastante coisa eu não achei muitos artigos relacionados à NASA, mas achei vários sites que relatam várias experiências que eles tiveram, como a CNN, a Forbes e, e a Universidade Federal de Minas Gerais. Aqui estão os contatos, né? E agradeço muito a todos pela experiência, por tudo que foi ensinado, né? É uma experiência que para mim agrega bastante, que é uma área assim que eu sempre quis participar, eu sempre gosto muito desse aspecto de espaço, viver em outros planetas. Para mim é um sonho de criança, né? Então assim, eu gostaria muito mesmo assim de conseguir participar mais dessas ideias, desses projetos. E fica aqui o meu agradecimento.